Olá, pessoal, retornamos. Agora vamos dar sequência aí ao assunto pontuação. Vimos no vídeo anterior o uso da vírgula. Nesse vídeo especificamente veremos os dois pontos, o ponto e vírgula e as aspas, que são os assuntos mais cobrados aí pelas bancas. Claro, lembrando, mais cobrado é sim o uso da vírgula. E vamos lá, né, por etapas. Depois do uso da vírgula, o que vem pontuação? O que vem ponto e vírgula? Com certeza, dois pontos e aspas. Então, vamos começar? Vamos lá. Vamos falar então aqui do ponto e vírgula. Antes de começar a falar sobre as regrinhas com vocês, eu vou falar de uma forma aqui resumida, que eu gosto muito de passar para os meus alunos para dar uma clareza aí do uso do ponto e vírgula. Vamos pensar, se eu estou escrevendo, aí a minha frase está muito extensa, né, na minha leitura. Porém, não cabe nenhum ponto ali entre as orações, porque o assunto não acabou, então não posso colocar um ponto. Mas também, se eu colocar uma vírgula, fica confuso, porque já tem outras vírgulas. Então, é a hora que o ponto e vírgula entra em cena. Quando o assunto não terminou, não cabe um ponto, mas eu tenho muitas vírgulas e está confuso ali para mostrar, né, quem é quem, para separar as orações. Aí é a hora de colocar o ponto e vírgula, tá? O ponto e vírgula ele vai separar as orações, dando uma clareza maior ao seu texto. Então vamos lá, vamos ver isso aqui na prática com as regras. Primeira regra que eu tenho: antes de orações sindéticas adversativas ou conclusivas, quando apresentarem conjunção deslocada. Bom, vamos lá. Já aprendemos que as orações sindéticas, tanto as adversativas quanto as conclusivas, elas têm que ter o uso obrigatório aí da vírgula para separar uma da outra, né? A coordenada assindética da sindética, que tem lá a conjunção, por isso é chamada de sindética. Então, quando eu uso essa conjunção deslocada, essa conjunção fora do lugar, o que é que você está falando? Não estou entendendo, professora. Vamos lá, como que a gente faz a estrutura? Primeiro vem a sindética, vírgula, conjunção, depois a oração sindética. A conjunção introduz, né, mostrando ali a relação de sentido entre as duas. Quando eu desloco, eu coloco a assindética, coloco a vírgula e venho com uma parte da minha oração subordinada, da minha oração coordenada sindética. Depois eu coloco a conjunção, depois eu continuo, eu desloquei. Quando eu desloco, se eu colocar só vírgula aí, separando as orações e indicando ali o deslocamento, vai ficar confuso o meu texto. Então, por isso que eu uso o ponto e vírgula. Olha um exemplo. Os alunos pretendiam montar um pequeno laboratório de ciências. O dinheiro arrecadado, entretanto, não foi suficiente. Vamos agora colocar em prática o que eu acabei de falar. Olha só, os alunos pretendiam... Eita! Paga isso. Os alunos pretendiam montar um pequeno laboratório de ciências. Aqui está a minha oração assindética, lembram? Aquela que eu chamo de oca. Oca, ela é vazia, né? Ela é vazia porque não tem o quê, gente? Ela não tem o conectivo, ela não tem a conjunção. Aí eu chamo ela de oca, vazia de conectivo. Então, quando eu tenho a minha coordenada assindética aqui, se eu viesse aqui, e colocasse uma vírgula, e colocasse a conjunção, beleza, é a regra. Porém, se eu colocasse apenas uma vírgula aqui e continuasse, olha só, o dinheiro arrecadado, entretanto, olha aqui onde veio parar a conjunção. Ela está deslocada. Se eu colocasse apenas uma vírgula aqui, olha a minha leitura. Os alunos pretendiam montar um pequeno laboratório de ciências, o dinheiro arrecadado, entretanto, não foi suficiente. Poderia dar uma confusão de que o dinheiro arrecadado ainda era parte da minha oração coordenada sindética, entenderam? Então, por isso, ponto e vírgula, ficou bem claro onde é que para essa assindética, onde começa a minha sindética, certo? Então, quando a conjunção estiver deslocada, eu tenho que colocar um ponto e vírgula assim para dar essa clareza. Opa, aqui terminou a sindética, agora está começando a sindética. Olha aqui, o dinheiro arrecadado, entretanto, entre vírgulas, não foi suficiente.
tá? Então, ficou bem claro aí a separação das orações. Se esse entretanto tivesse começando aqui, ó, tá? A minha oração coordenada sindética, adversativa, eu não precisaria do ponto e vírgula, bastaria uma vírgula. Na prática, os alunos pretendiam montar um pequeno laboratório de ciências, entretanto, o dinheiro arrecadado não foi suficiente. Vírgula, conectivo, entretanto, e vai direto, né? O dinheiro arrecadado não foi suficiente. Era uma outra forma de escrever isso aqui. Como eu desloquei a conjunção, eu tive que colocar o ponto e vírgula para dar essa clareza ao meu discurso, correto? Tá? Perceberam aí o porquê do uso, gente? É importante, tá? Vamos ver outro exemplo aí. Tá aqui, né? Ele tá aqui, só para destacar bem para vocês. Vamos ver outro exemplo aí, ó. Você já recebeu 2 convites. Deve, portanto, comparecer à cerimônia. O que aconteceu aqui? Bem, ó, você já recebeu 2 convites, é a minha oração coordenada assindética, correto? Muito bem. Aí aqui, ó, eu começo a minha oração coordenada sindética. Deve, portanto, olha onde está o conectivo. Ele está deslocado. Como é que eu faço normalmente? Assindética, vírgula, conectivo e a oração coordenada sindética. Aqui, ó, mesma coisa que aconteceu no exemplo anterior. Eu comecei pelo verbo, depois eu coloquei o conectivo, a conjunção. Então, ó, se essa conjunção estiver deslocada, ou seja, ela não está começando a oração sindética, ela tem que vir entre vírgulas, tá? Se ela tivesse aqui, ó, no início, você já recebeu 2 convites, vírgula. Portanto, deve comparecer à cerimônia. Seria isso, uma simples vírgula, portanto, e dava sequência, sem mais vírgula nenhuma. Mas não foi isso que aconteceu. Eu desloquei essa conjunção para cá, para depois do verbo, né? Do verbo auxiliar, porque eu tenho ali depois o verbo principal, comparecer. Então, eu desloquei ela aqui, comecei com o verbo e desloquei ela para cá, para depois do verbo. Então, ela vem entre vírgulas. Gente, se a conjunção já está entre vírgulas, o que eu tenho que fazer para dar uma clareza maior e mostrar para o meu leitor onde terminou, né? Onde terminou a minha oração assindética e onde começou a minha oração sindética. Eu tenho que colocar um ponto e vírgula. É isso aqui. Ó. Vamos destacar aqui. Aqui, gente. É isso aqui. Tá? É isso aqui. Ponto e vírgula tá aqui. Acho que eu risquei ali. Risquei, né? Deixa eu só apagar aqui, botar um marca-texto ali. Para destacar para vocês. É isso aqui, ó. Tá? É isso. É isso. Tá bom? É isso aqui. Coloquei o ponto e vírgula para mostrar onde termina a minha oração assindética. Você já recebeu 2 convites. E onde começa a minha oração sindética. Deve, portanto, comparecer à cerimônia. Então, ponto e vírgula mostrou aí a separação das 2 orações. Perceberam? Tá bom? E lembrando, deslocou a conjunção 2 vírgulas. Ó, o entretanto entre vírgulas, o portanto entre vírgulas, está deslocada sempre entre vírgulas. Vamos lá, prosseguir. Vamos lá. Outra regrinha, para separar orações desde que a segunda contenha zeugma. Vamos lembrar o que é zeugma mesmo? Figura de linguagem, não é isso? Onde eu não repito uma palavra porque ela já apareceu anteriormente. Normalmente é um verbo, tá? O zeugma, 99% das situações, é uma elipse verbal. Algumas gramáticas já trazem dessa forma, né? Zeugma, elipse do verbo, elipse verbal. Mas já vi casos de outras situações aí de objetos com zeugma, tá? Mas só para vocês saberem. Então, zeugma é uma elipse, é uma palavra que não foi escrita porque ela pode ser subentendida. Então, quando a gente tem aqui, ó, vocês anseiam pela violência, nós pela paz, nós o que pela paz? Nós ansiamos pela paz. Então, repare, é o mesmo verbo,
Devo escrever? Claro que não. Cadê a coesão textual? Né? Palavras iguais, as mesmas palavras não devem se repetir num período tão curto. Então, nós temos que saber fazer aí, né, uso dos elementos de coesão textual, e a elipse é uma das formas de coesão. Então, isso aqui é uma elipse, né? O zeugma nada mais é do que uma elipse verbal. Então, a gente tem aqui, ó, vocês anseiam pela violência. Eu poderia colocar só uma vírgula aqui e aí continuar. Ó, vocês anseiam pela violência, nós pela paz. Vocês anseiam pela violência, nós pela paz. Olha que leitura. Clareou o texto? Você sabe onde para uma, onde continua a outra? Não. Se eu colocasse uma simples vírgula, não ia dar essa clareza ao texto de onde termina uma oração e onde começa a outra. Então, o meu leitor, ele tem que ficar prestando muita atenção para saber onde terminou uma ideia e onde começou outra ideia, porque na leitura parece uma enumeração. Vocês anseiam pela violência, nós pela paz. Ou vocês anseiam por tudo isso? Vocês anseiam pela violência, vocês anseiam por nós e vocês anseiam pela paz. Entenderam a confusão que vai dar na interpretação desse período? Então, o que se faz aqui, gente? Você coloca o ponto e vírgula e você dá essa clareza da separação das orações, onde terminou a primeira oração e onde começa a segunda. Observem que aqui as duas são coordenadas assindéticas, não tem conectivo ligando uma à outra, perceberam? Não tem conectivo. As duas são coordenadas sindéticas, justapostas. O que quer dizer isso? Uma vem ao lado da outra sem conectivo. Correto? Tá? Então, é um período composto, sim, por coordenação de orações assindéticas justapostas. Então, gente, o ponto e vírgula só mostrou aí onde terminou uma oração e onde começou a outra. Ficou claro para quem leu o meu texto, tá? Então, por isso é importante saber usar o ponto e vírgula. Separar itens dos enunciados enumerativos. Ó, vou enumerar alguma coisa. Preste atenção aqui, ó. Proceda da seguinte forma. Vamos lembrar daí do uso dos dois pontos? Ah, não vimos, professor. Vamos ver em sequência. Eu uso aqui os dois, vamos adiantar então o assunto. Eu uso dois pontos quando eu vou enumerar. Então, ó, proceda da seguinte forma, dois pontos. Aí estou mostrando, né, que eu vou vir com itens, enumerar ações. Limpe a casa, faça a comida, passe a roupa. Quando eu vou enumerar, gente, olha só, eu vou usar ponto e vírgula ao final de cada enumeração. Limpe a casa, ponto e vírgula, eu sei que vem mais. Faça a comida, ponto e vírgula, eu sei que vem mais. Passe a roupa, ponto. Ah, acabou aqui, tá? Então, no último, você vai usar ponto. Até, né, o penúltimo, você usa ponto e vírgula. Ó, você também poderia usar um ezinho, colocar um ezinho aqui, tá? Uma possibilidade, limpe a casa, ponto e vírgula. Faça a comida, ponto e vírgula, e passe a roupa, tá? Também tem essa possibilidade. Eu não gosto, não, só o ponto e vírgula já deixa bem claro aí para a gente essa questão das ações a serem feitas, mas é uma possibilidade também, ponto e vírgula e o conectivo e. Correto? Entenderam aí o porquê do ponto e vírgula na enumeração? Acho que é uma das regras mais fáceis do ponto e vírgula para o aluno perceber. Vamos ao próximo. Bom, aqui nós já vamos começar a ver dois pontos. Quando que eu uso dois pontos? Tranquilo, tranquilo, vocês vão pegar fácil. É só ter atenção à leitura. Como que isso vem cobrando em questões, professora? Ah, ele vai querer que você responda ali por que foram utilizados os dois pontos. Para quê? Qual é a regra, né? Então, é leitura, é perceber para que ele está ali e marcar. Então, leiam com muita atenção. Enunciar a fala dos personagens. Olha só. Ele retrucou. Dois pontos. Não vês por onde pisas? Alguém falou isso. Então, o que aconteceu? Os dois pontos foram utilizados para enunciar, né? Ou seja, iniciar, indicar que vai começar uma fala, tá? A fala de alguém, o que alguém falou, correto? Então, esse é o primeiro uso dos dois pontos. Para indicar uma citação alheia. Gente, o que é citação alheia? Quando eu vou citar no meu texto algo que outra pessoa falou. Isso tem que vir depois de dois pontos. E, ó, mais uma pontuação que eu estou adiantando aqui, aspas, né? Entre aspas. Olha o exemplo. Ouvia-se no meio da confusão
a voz da central de informações de passageiros do voo das 9. 2 pontos. Observaram? Ó, a voz, né? O que nós ouvimos? A voz da central de informações. Queiram dirigir-se ao portão de embarque. Quem está falando isso? Sou eu? Não, eu estou reproduzindo a voz, aqui, ó, a voz da central de informações de passageiros. Risquei tudo. Do voo das 9, tá? Do voo das 9. É isso aqui. Quem é o núcleo disso tudo aí? A voz. Tá aqui, ó. Então, ó, ouvia-se a voz. Então, o que a voz dizia, né? Tá aqui, tá? Queiram dirigir-se ao portão do embarque. Se eu estou reproduzindo uma fala de outra pessoa, ela deve vir entre aspas, adiantando aí, tá? Que vamos ver em seguida. E antes de fazer essa citação, antes de citar a fala do outro, eu devo usar o quê? Isso aqui, ó. 2 pontos, tá? Aqui, os 2 pontos aqui. Certinho? Vamos destacar lá. Tá aqui, tá? 2 pontos. Mostrando que eu vou começar a fala de uma terceira pessoa. Correto? Vamos lá. Explicar ou desenvolver melhor uma palavra ou expressão anterior. É isso aqui, gente, ó. Desastre em Roma. Ah, tá. Se eu paro aí, você vai ficar curioso, né? Que desastre foi esse? Tá aqui, ó. Vou te explicar. 2 trens colidiram frontalmente. Então, os 2 pontos é uma pontuação que vem para indicar que você vai introduzir uma explicação do que foi dito anteriormente, tá? De uma forma resumida, porque é muito usado nas manchetes, que eu quero um texto resumido e que já contenha toda a ideia. Eu posso desenvolver isso em forma de oração, e que não é legal para quem quer objetividade como, né, manchete de uma notícia. O meu leitor vai bater o olho, ler rapidinho e vai se interessar em ler a notícia. A manchete é isso. Eu posso desenvolver ali, ó, aconteceu um desastre em Roma, onde 2 trens colidiram. Ó, desenvolvi isso numa frase, tá? Então, a gente resume de uma forma aí que a primeira oração aqui, tá vendo? Não contém nem verbo, mas contém 2 pontos para explicar melhor aquilo que foi dito, tá? Enumeração após os apostos. O aposto enumerativo, né, que nós chamamos enumerador, como 3 tipos de alimento. Ah, tá. Que tipos de alimentos são esses? Tá aqui, ó. Vegetais, carnes e amido. Os alimentos estão aqui, tá? Então, você veio aqui enumerando os tipos de alimento que você come. Perceberam aí? Tá? Então, para enumerar, também uso 2 pontos. Introduzir a minha enumeração. É isso, gente. Vamos ver agora. Bem, vamos lá. Aspas. Essa primeira regra, fácil, acabamos de falar, não é isso? Quando eu vou citar a fala do outro, ó, indicar citações textuais de outra autoria. Aquela fala não é minha, aquele texto não é meu. O que eu tenho que fazer? Colocá-lo entre aspas. Vamos lá, olha o exemplo. A bomba não tem endereço certo. Fui eu que falei isso? Não, foi outra pessoa. Então, você vai ter que colocar isso entre aspas. Estão aqui, tá? Ó, as aspas aqui. Certinho? Ó. Começo, fala da pessoa, acabou a fala, fecha com aspas. Entre aspas. Aspas antes e aspas depois, tá? Então, essa é a primeira regra, citação alheia, citação de outra pessoa. A segunda regra, indicar palavras ou expressões alheias ao idioma, deixa eu só marcar aqui, alheias ao idioma em que se expressa o autor. Ou seja, estrangeirismo, quando eu vou pegar palavras, usar palavras nos meus textos de outras línguas, gírias que não são norma culta, correto? Arcaísmo, palavras muito antigas que já caíram em desuso e que as pessoas têm dificuldade de interpretação, formas populares, às vezes é uma abreviação, uma forma popular de se falar e eu quero usar aquilo ali na minha escrita. Então, eu coloco entre aspas, mostrando que eu sei que aquilo ali não é norma culta, que eu sei que aquilo ali não faz parte da língua, né? No caso dos estrangeirismos. Então,
é obrigatório o uso. Olha lá. Há quem goste de jazz band. Jazz band está entre aspas. Por que está entre aspas? Para mostrar que é um termo estrangeiro, correto? Então, coloquei ali entre aspas, tá bom? Então, quando você colocar um termo de outra língua no meio da sua redação, não esqueçam, né? Se lembrem de que ele deve vir entre aspas, correto? Não achei nada legal aquela aula de inglês. Legal, ó, não achei nada legal. Legal é coloquial, né? Uma gíria que hoje em dia já está mais do que introduzida, né? Enraizada na nossa língua, uma palavra que você já usa para dizer que foi bom, algo foi bom, né? Ou não foi bom, nada legal, não é legal, ou não foi bom, nos nossos contextos, nas nossas construções. Mas aí ela usou legal, né? Eu não achei nada legal, para indicar que não foi, né? Não foi uma aula boa, tá? Então, eu substituí. Legal ao pé da letra seria o quê, gente? Legal é aquilo que está dentro da lei. Literalmente, o conceito de legal é isso, que está dentro da lei. E ganhou um novo contexto, né? Ganhou um novo significado, no lugar de ser bom, ser agradável. Então, por isso está aqui entre aspas. Vamos ver mais um uso. Para enfatizar palavras ou expressões, quando eu quero, né, dar ênfase ali àquela ideia. Olha o exemplo. Apesar de todo esforço, achei-a irreconhecível naquela noite. Ó. Achei-a irreconhecível. Ela estava muito, né, muito irreconhecível, bastante reconhecível, reconhecível demais. Então, você vai lá e você acaba usando aqui, ó, as aspas, para quê? Para dar esse destaque na intensidade, tá? Do quanto ela estava irreconhecível. As aspas traz, né, essa ênfase aí para a palavra, tá bom? Títulos de obras literárias ou artísticas, jornais, revistas. Títulos, correto, gente? Títulos. Vou colocar um título de um livro, um título de um jornal, de uma revista, um título. Numa frase, ele deve vir entre aspas. Olha o exemplo. Fogo Morto é uma obra-prima do regionalismo brasileiro. Fogo Morto é o nome do livro. Se é o nome do livro, deve vir entre aspas, tá? Entendido? Ironia, o deboche, quando eu quero dizer justamente o contrário. Olha só, a inteligência dela me sensibiliza profundamente. A inteligência, entre aspas, estou dizendo que ela não é nada inteligente, tá? Então, é justamente o inverso que eu quero dizer. Então, eu coloco entre aspas, é uma ironia, né? Um deboche. Veja como ele é educado, cuspiu no chão. Uma pessoa que cospe no chão é educada? Não, eu quero dizer justamente o contrário. Então, eu estou sendo irônico, né? Estou sendo debochado. Então, é isso aqui, ó. Coloca entre aspas, mostrando aí a ironia, o deboche. Correto? Gente, então é isso. Espero ter ajudado vocês aí com a continuação da pontuação. Lembrando, como que eles vão me cobrar isso, professora, nas questões? Eles vão te dar uma frase e vão pedir para você marcar ali por que foi usada a vírgula, por que foi usado dois pontos, por que você usou aspas, por que você usou ponto e vírgula. É isso, tá? Ou eles vão te dar uma frase e pedir para você marcar a regra do uso da pontuação, ou então eles vão te dar uma regra, 5 alternativas com 5 frases para você marcar em qual delas o uso da vírgula se justifica por aquela regra. É dessa forma que vem normalmente pontuação. Ou então eles te dão um exemplo, uma frase, e aí eles pedem, o que eu considero mais difícil até, eles te dão um exemplo, aí eles pedem para você marcar a alternativa onde o uso da pontuação se dá pela mesma regra daquele exemplo. Vamos ver isso depois no próximo vídeo, nas questões discutidas. Mas é assim, tá, gente? Então, muita atenção aí à pontuação. Não é difícil você fazer questões de pontuação, não é, realmente não é.
requer mais a leitura mesmo e atenção ao que se lê. Tá bom, gente? Prazer aí em estar com vocês, poder ajudar um pouquinho. E se quiserem, coloquem aí nos comentários as dúvidas de vocês, o que eu puder ajudar no tempo que eu tiver, eu respondo, tá? Eu respondo a todos. Coloquem aí sugestões de vídeos, assuntos que vocês queiram discutir aí no português, dificuldades, que eu estou aqui para isso, tá? Para ajudar, propagar aí a forma correta, o uso correto da língua portuguesa, nossa norma culta. E o objetivo maior é esse, que todos saibam usar com facilidade as regras da nossa gramática e tenham sucesso aí nos resultados das provas dos concursos. Certinho? Gente, fiquem em paz, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.